Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma oportunidade em que Papai do Céu coloca a mim à sua disposição de poder estudar a sua palavra, de poder conhecer de forma mais íntima qual é a vontade, quais são as intenções que Ele tem comigo e com você. E com certeza o nosso momento com Deus vai ser maravilhoso. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve, porque aqui nesse canal, todos os dias, a gente medita na palavra de Deus, a gente estuda a palavra de Deus. E isso é algo muito benéfico, muito maravilhoso. Deixa o teu gostei, o teu like, se você gosta de assuntos como esse, estudos da Bíblia, reflexões bíblicas, tá certo? E dessa forma assim, a plataforma vai, com certeza, entregar para mais e mais pessoas, e mais pessoas irão, vamos dizer assim, se beneficiar do momento com Deus, tá bom? Nessa ocasião eu quero convidar você para nós fazermos nossa oração e logo em seguida estudarmos o nosso tema de hoje. Então vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua palavra, de poder refletir em textos bíblicos e assim, dessa forma, se relacionar contigo. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a presença do Teu Santo Espírito, que Ele possa trazer luz aos nossos pensamentos e assim a gente possa manter uma íntima conexão contigo. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é dia 19 de novembro, terça-feira, e o tema do nosso estudo é Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 1. Eu separei aqui alguns pontos e tem alguns textos para nós refletirmos. E o primeiro ponto diz assim, em discussões com os líderes religiosos sobre sua identidade, Jesus reafirmava a autoridade das Escrituras. À primeira vista, poderia parecer desnecessário que ele fizesse isso, pois os líderes religiosos já acreditavam na Bíblia. Bem na verdade, a realidade em que Jesus se encontrava é que os líderes religiosos, eles pareciam saber tudo de Bíblia e ao mesmo tempo não saber nada. Como assim, Davi? Eles conheciam de fato a Bíblia. Porém, o que acontecia é que eles não encontravam Jesus na Bíblia. Eles sabiam os textos de cor, eles citavam os textos, eles traziam à memória tudo aquilo que eles sabiam de Bíblia. Mas mesmo assim, eles não conseguiam conectar a pessoa de Jesus aos textos bíblicos. E aí, por isso, se fez necessário que Jesus trouxesse as citações mais uma vez, que fizesse a conexão entre o texto bíblico e a sua vida, as suas práticas, o seu ministério, para que dessa forma eles percebessem. É como se houvesse uma película nos olhos deles para que eles não conseguissem enxergar. E a intenção de Jesus de trazer à tona, de recitar os textos bíblicos do Antigo Testamento, é para que essa película fosse removida. E assim eles pudessem perceber que, de fato, os textos bíblicos estavam falando diretamente da pessoa de Jesus Cristo. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Além disso, João registra inúmeras citações diretas e alusões indiretas ao Antigo Testamento, que apontam para Jesus como o cumprimento da promessa do Antigo Testamento sobre o Messias. Vamos conhecer algumas dessas citações? A primeira citação está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 23, que diz assim, João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. De fato, esse texto se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, verso 3, que diz assim, Uma voz clama: No deserto preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Vamos ver outro contexto? Evangelho de João, capítulo 2, versos 16 e 17. Aos que vendiam pombas disse: Tirem estas coisas daqui,
parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Em Salmos 69, verso 9, diz assim, pois o zelo pela sua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Aqui é aquele contexto em que Jesus fica irritado com a situação em que a casa de Deus se encontrava, em que não havia mais espaço para as pessoas adorarem. O espaço estava consumido e preenchido por uma espécie de comércio, né? E aí os discípulos lembraram, né, que o zelo, a situação iria consumir a pessoa do Messias, a pessoa do Filho de Deus. O outro contexto que foi apresentado aqui está no capítulo 7 de João, verso 38, que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava mencionando ali o contexto de Jeremias, capítulo 2, verso 13, que diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Qual foi? Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, toda vez que a gente confia em si mesmo e busca os próprios meios, os próprios méritos para alcançar os resultados, infelizmente a nossa situação vai ser como de cisternas rachadas, que não podem reter água. Mas toda vez que a gente se depositar e, vamos dizer assim, depender de Deus e colocar a vida em Deus, a nossa vida será como um rio de água viva que vão fluir para sempre. E o último contexto apresentado, apenas como referência de muitos e muitos textos, está aqui em João 19, verso 36, que diz assim, estas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Onde é que está isso, Davi? Está lá em Números 9, verso 12, que diz assim, não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Aqui Moisés, ele traz à tona, né, ele relembra como deveria ser a celebração da Páscoa, a festa da Páscoa. E o cordeiro pascual, ele tinha, vamos dizer assim, alguns requisitos a serem cumpridos. Primeiro, os ossos não poderiam ser quebrados. Da mesma forma, aconteceu com o cordeiro que tira o pecado do mundo, ou seja, a pessoa de Jesus. Enquanto era costume, era tradição, no momento da crucifixão, em algum momento quebrar os ossos, né, ali das pessoas que estavam sendo crucificadas para abreviar a sua vida, né, para antecipar a morte por meio da asfixia, o caso de Jesus não foi necessário. Porque diferente dos outros criminosos, Jesus logo descansou, logo morreu. E não houve a necessidade para que se cumprisse as Escrituras de quebrarem os joelhos de Jesus. E aqui foi apenas alguns exemplos, né, daquilo que está contido no Evangelho de João. Porém, a gente sabe que essa realidade, ela não está apenas no Evangelho de João, mas por todo o Novo Testamento. Olha esse ponto que eu destaquei, Não apenas João, mas também Pedro, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas e todos os escritores do Novo Testamento, sob a inspiração do Espírito Santo, inúmeras vezes enfatizaram como a vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré, assim como sua ascensão ao trono de Deus, são cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Aquela história de que o Antigo era para o povo de Israel, é para o povo do passado, que para hoje a gente deve viver apenas o Novo Testamento, que a nossa atenção deve estar apenas no Novo Testamento, isso cai por terra. Porque o próprio Novo Testamento se embasa, se utiliza do Antigo Testamento. Ou seja, quando a gente for estudar o Novo Testamento, a gente também deve estudar o Antigo Testamento. Porque os dois são um só, estão unidos. E ambos falam de Jesus Cristo. Ambos apresentam a pessoa de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus.
Embora Jesus apontasse continuamente as Escrituras para os seus discípulos, pois prediziam o seu ministério, em que momento eles finalmente compreenderam que as Escrituras apontavam para ele? Quando a gente analisa e reflete, a gente percebe que foi apenas após a sua ressurreição. Para ver, né? Os próprios discípulos que conheciam a Bíblia, assim como os líderes religiosos, que tiveram a oportunidade de viver ao lado da pessoa de Jesus Cristo, até mesmo eles só conseguiram enxergar, só conseguiram perceber que as Escrituras em todo o tempo falavam apenas de Jesus. Olha essa citação que foi apresentada aqui, ó. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus, somente após a ressurreição. Talvez até o dia de hoje você chegou a duvidar da palavra de Deus, você não deu o devido crédito que ela merece. E hoje a oportunidade, ela se renova para mim e para você, para a gente crer em toda ela. Porque quando a gente de fato olha para a Bíblia, não restam dúvidas, não existem razões para que a gente de fato duvide, para que a gente não dê o devido merecimento à credibilidade que ela tem. Hoje é o dia em que eu e você podemos confirmar nossa convicção de que, de fato, a palavra de Deus não se contradiz, não mente e não engana, mas que ela proporciona vida e vida em Jesus Cristo, que é exatamente o personagem central de toda a palavra de Deus. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje nós demos vamos dizer assim, uma adentrada, né? Demos os primeiros passos nas profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, e hoje foi apenas a parte 1. Amanhã tem a parte 2. Então, para que o conhecimento, né, o conteúdo não fique quebrado, rachado no meio, você precisa comparecer amanhã. E eu te convido, volta amanhã, porque amanhã tem mais estudo guiado, amanhã tem mais momento com Deus, tá certo? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. E a gente se vê aqui amanhã, para a honra e glória de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.